Tô esperando a mensagem. Acho que não veio mensagem hoje. Vamos a gravar. Vamos ter que falar boa noite de novo. Tá sendo gravada já. Então, boa noite a todos. Buenas noites. Thank you. Tô feliz, né, que hoje a gente vai começar nossas férias, nosso clube de férias dentro do clube 2.0. Finalmente. A gente estava no clube, a gente leu qual livro que nós lemos? Cachorrinhos! Não, antes desse. Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas, depois a gente leu o poema. Qual o nome? Alice no País das Maravilhas. Uhum. E qual poema que a gente leu? Isto e aquilo. Ou isto ou aquilo, né? E também a mamãe fez a bonequinha da Alice, o livro da Alice. Aqui, ó. Agora nós vamos ler o Cachorrinho Samba. E eu já achei o meu brinquedo para ser o Cachorrinho Samba. A Alice sempre acha um bichinho para fazer o personagem. Olá, gente. Eu sou dublador do Cachorrinho Samba. Eu vou gostar bastante de participar desse curso, viu? Então vamos lá, né? Heloísa, bem-vinda. Espero que você consiga participar aí nas nossas férias, né? Nas 4 semanas lendo o Cachorrinho Samba. E a mamãe vai participar também? Vai ler? Não vai ler da Éramos 6? De quarta-feira vai ser com as mamães, hein? A mamãe vai chorar. A sua mãe vai participar, Maria Fernanda? Da leitura? Você sabe? Letícia? Eu acho que não. Não? Vocês têm que falar para as mães lerem também, né? A minha mãe vai incentivar as mães a lerem. Aqui, ó, o livro. Aqui, ó. A minha mãe quer ver as misturando. Quarta-feira a gente vai ter aula aqui com os pais. Vamos ver se os pais também querem ler, né? Tem que ler também, né? A minha mãe vai Então, nós temos aqui o livro do Cachorrinho Samba. Alguém conseguiu adquirir o livro? Mas tem o PDF também, né? Que eu mandei para vocês. E a mamãe não sabe. Dá um joinha quem conseguiu ler até o capítulo 6. Vamos ver. E a mamãe... Conseguiram ler? A mamãe descobriu que tem lições. E eu acho que eu li até o 7. Ah, muito bem. A Letícia também? Conseguiu? E a Heloísa? Conseguiu ler? Então, tá bom. Então, a gente tem a história do nosso cachorrinho, né? Antes de falar da história do cachorrinho, eu vou abrir aqui a nossa apostila, depois que vocês conseguirem fazer, né? Eu vou abrir aqui e a gente vai falar um pouquinho da autora, né? Do livro. Esse livro também tem um estudos aqui. Quem comprou o livro veio um encartezinho aí também de atividades que também dá para fazer. Tem aqui, ó. E tem, acho que é um poema aqui, ó. Tem várias liçõezinhas aqui, né? Para poder falar um pouco. Quem compra o livro vem isso aqui, tá bom? Mas nós temos a nossa própria apostila, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a autora desse livro, que é a mesma autora do Éramos 6, né? A Maria José Dupré, ela escreveu Eu ia dizer, fala. O Cachorrinho Samba e escreveu Éramos 6. Então, é uma autora que escrevia livro para criança e também para adultos, né? Fala. Bem legal. Uma pergunta. Essa autora ainda está viva? Não está viva mais. Vamos falar aqui dela. Até mandei lá no grupo, falando sobre ela aqui. Ó. Ela nasceu em 1905. Nesse outro livro aqui, está falando que ela nasceu em 1898. Então, está uma divergência aqui de quando será que ela nasceu realmente. Olha, ela está aqui, ó. Porque aqui nesse livro aqui, ó, está falando aqui que ela nasceu em 1898, no século XIX. E aqui está falando que ela nasceu em 1905. Tá mostrando aqui a foto dela no carrinho. Mas aí, gente, quando ela morreu, tá certo, né? Ela morreu em 1984, tá? Faz um tempinho, né? Hoje tá a mamãe. Em maio. E ela morreu em Guarujá. Ela nasceu em Botucatu, que agora é um lugar, agora não é mais de São Paulo, é do Paraná, que se chama Ribeirão Claro, agora o nome da cidade. E antigamente chamava Botucatu. E ela morreu em Guarujá, no litoral, né? Aqui tá a mamãe. Em 1984. Aqui tá a mamãe Lola.
que é a história da Interessante. personagem do livro. Então, gente, ela foi professora, ela estudou para ser professora, e ela casou com o engenheiro Leandro Dupré, que incentivou ela a escrever os livros. E ela lançou seu primeiro livro em 1941. E aí o segundo livro dela foi em 1943, que foi esse, Éramos Seis. Aqui está o livro velhinho da minha época. Ó. Essa edição antiga, está todo rasgadinho, né? E aí, com esse livro aqui que ela começou a ser conhecida, ela fez sucesso com esse livro, Éramos Seis. E aí depois ela lançou os livros do Cachorrinho Samba, que tem vários, não tem só um. Tem vários livros do Cachorrinho Samba. Tem o Cachorrinho Samba, que é o primeiro, esse aí. Depois tem o Cachorrinho Samba na floresta, na Rússia, entre os índios, na Fazenda Maristela. Só que esse da Rússia e dos índios não tem mais para vender. Eu só encontro na floresta. E tem um outro E da também. fazenda? O da Fazenda não está aqui. Será que... Ah, da Fazenda Maristela. Então, só tem para vender agora três: o Cachorrinho Samba, o Cachorrinho Samba na Floresta e o Cachorrinho Samba na Fazenda. Esse da Rússia e dos Índios não tem mais para vender. E São livros raros que tem para vender só no sebo mesmo, né? E aí tem várias outras histórias. Tem a Ilha Perdida, que era muito famosa quando eu era criança. E tem a Montanha Encantada, a Mina de Ouro. Ah, tem o Cachorrinho Samba na Bahia também, que não tem mais esse livro também. Então, tem vários livros, e tem vários livros aqui também adultos, né, para os adultos. E ela fez muito sucesso com as crianças na época que ela escreveu o livro do Cachorrinho Samba. Então, esse é o primeiro livro do Cachorrinho Samba, ele aparece em várias histórias aí. Então, é isso, né, que um pouquinho sobre ela. Ela é uma autora brasileira, né, era paulista e morreu em São Paulo também, lá no Guarujá. E a época que esse livro está retratando, vocês perceberam? É uma época um pouquinho antes da nossa, né? Você vê que é uma época que tinha carrocinha. Vocês sabem o que é carrocinha? Vocês leram lá, vocês entenderam? O que é carrocinha? É um que fica pegando. E na minha época, né, que eu sou dessa época aí, de 1980, né, 90, tinha carrocinha. Fala ali. Essa história de vocês, ela tá contando a história dela? Não, é de uma senhora que ela vai contar a história da família dela. Se chama Lola. Entendeu? Ah, Não é a história dela. Mas é, né, passa um pouco da vida dela também, com certeza, né? Então, a carrocinha, na época, era do governo. O governo mandava passar nas ruas, recolhendo os cachorros de rua. E aí, se ficassem 3 dias lá e ninguém ia lá falar que o cachorro era seu, eles iam e mandava matar. A gente vê também na história do Adame Vagabundo, né? Também tem a carrocinha lá, não sei se vocês lembram. O Stitch mesmo, né? Tava ali, tipo, num lugar, no abrigo também, né? Ele tava no História do pet Stitch, shop. né? Não era pet shop, não, era tipo um abrigo de animais também. Hoje em dia tem abrigos de animais, mas eles não fazem mais isso, né? De ficar matando os animais, deixam para adoção. Mas por que que eles faziam isso nessa época? Nessa época aí dos anos 80, 90, tinha muita doença de raiva, né? Então, se o ser humano pega raiva, é difícil ele ficar curado, ele é muito fácil ele morrer mesmo. É uma doença muito séria. Tem mais alguém querendo entrar? Deixa eu colocar aqui. Raiva, tia. Deixa eu Ô, gente, permitir aqui. já que a Paula falou sobre Stitch, quem já assistiu Lá o vem Lilo ela. Stitch? Sem tirar o foco. O live action. É. Ai, ó. Ela levantou a mão. Assistiu. Eu estou tentando colocar aqui o aluno para entrar, mas não estou conseguindo. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Não está entrando. Deixa eu falar aqui com a mãe. Enquanto isso, então, como eu estava falando, era um caso de saúde pública, né? Porque os cachorros que transmitiram, os maiores transmissores de raiva eram os cachorros. Então, por isso que eles tinham que pegar, recolher esses cachorros da rua para poder não passar essa doença para os seres humanos. Mas os anjos são tão legais. Entrou? Conseguiu entrar agora. Eles são tão felizes, então por que eles são malvados? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente. Tudo bem? Oi, tudo bom? Qual o nome de vocês? Tem dois aí? Vamos falar o nome. Davi? É o Davi? Quem mais está com você? É a mamãe, Miriam. Ai, a Miriam. Boa noite. Prazer em conhecer vocês.
A gente começou a aula aqui tá falando da autora, né, do livro, tá bom? A gente tá falando da autora, que ela viveu aí em 1900 até 1984, que ela faleceu, e ela vai falar um pouco da história dessa época, né? Então, aí a gente está falando que nessa época aí, não sei se vocês prestaram atenção, que tinha carrocinha, né? Davi sabe o que é carrocinha? É uma coisa onde levam os cachorros que estão abandonados na rua para Uhum. uma casa, uma nova casa. Então, na minha época tinha, né, quando eu era criança. Hoje em dia eles levam, mas não matam, né? Eles vão para os abrigos. Mas a carrocinha dessa época eles matavam mesmo. Eles não Ficavam, gostavam. não é que não gostavam, se ficava sem dono, ninguém ia lá falar que o cachorro era seu, em poucos dias eles já matavam os cachorros. Então, principalmente por causa dessa doença que tinha na época, né? Ainda tem hoje a raiva, mas antigamente era mais perigosa, hoje em dia tem mais tratamentos e tudo mais. E aí os cachorros eram os maiores transmissores de raiva, né? Até se você encontrar um cachorro na rua, ele te morder, você tem que ir no postinho, falar, tomar vacina contra a raiva, porque é perigoso, né? O cachorro de rua pode passar raiva. Então, nessa época aí, tinha essa carrocinha, então a gente viu isso na história, né? Eu tenho cachorro. Então, aqui está falando aqui, qual é a época que essa história está sendo retratada aqui na nossa apostila? Eu tenho cachorro. Essa época de mais ou menos aí, na primeira década, segunda década de 1900, né? Dos anos 40, 50, 60, uma época que a autora viveu até 1970, mais ou menos, né? Tinha a carrocinha. Aí se a gente vê algumas palavras diferentes, né? Na minha época falava algumas palavras que tem aqui, hoje em dia não falam mais. Por exemplo, levado da breca, né? Ninguém fala isso mais, né? Esse cachorro é levado da breca. Mas na minha época falavam sim, é tipo, ele é muito bagunceiro, né? Então nessa época eles falavam assim. Então algumas expressões que vocês acharem estranhas é da época que ela escreveu o livro, né? E qual o gênero literário dessa obra, gente? O que vocês acham que é essa obra aqui? Versão? Não tem o gênero de versão, né? A gente nem falou direito do livro ainda. A gente tá chegando Mas lá. eu tenho cachorro e é um beagle que a mamãe quis e uma vira-lata. E uma pincher, né? É uma pincher. Temos três. Que é muito calma. Mas o gênero da obra é como assim, é ficção, é fantasia, é um gênero policial, é um romance, é uma história de época. O que vocês acham que é? Acho que é uma história de época. Aqui é a pincher. Quem quer falar, olha, pode levantar a mão. Aqui é a mãe. A menininha. O que vocês acham? Levanta a mão aí quem quiser falar. Deixa eu ver. Não sabem? É uma ficção, né? Não é uma fantasia, mas quase chega a ser fantasia, mas não tem personagens assim fantásticos que não existem, né? Assim, fadas, bruxas, borboletas que falam, não existe isso, mas existe cachorros que falam. Então é uma ficção, né? Que não existe cachorro que fala. Mas aqui eles estão falando, mas não chega a ser uma fábula, porque a fábula, eles que vão ser como os humanos ali, seriam no lugar dos humanos a fábula. E aqui não, são cachorros que falam, mas eles são cachorros mesmo, estão ali sendo cuidados por donos, né? Então ali a história é focada nos cachorros, mas tem uma família, tem as pessoas, né? Que cuidam deles, então é uma ficção. Então vamos lá na nossa primeira semana, vamos fazer um resuminho aqui, o que vocês acharam assim, vocês entenderam o que aconteceu na história, como foi assim, como é que aconteceu? Como é que apareceu o cachorrinho samba, Maria Fernanda? Tia, pode repetir a pergunta, por favor? Não ouvi direito. Do resumo. Vamos começar a fazer o resumo do que a gente leu, né? Como que o cachorrinho samba apareceu aqui na história? O samba, pelo que eu acho que deu a entender, ele foi meio que adotado, né? Já era adulto ou era filhotinho? Era um filhotinho. Era um filhotinho, né? Então eles pegaram o cachorro pequenininho, né? Aí a gente vê que ele ficou chorando, não queria ficar sozinho, colocaram ele numa caixinha, tem um desenho, colocaram ele numa caixinha, né? Fala, Maite.
A pergunta Apareça de aqui. a pergunta de todos os capítulos que passou? É o começo, vamos no começo agora, né? Começo? Uhum. Eu entendi que Quando ele chegou na casa. ele chegou na casa e ele já entendeu. Ele começou a chorar na primeira noite, mas ele começou a entender. Aí ele já sabia o cheiro. Que as já pessoas sabia- estavam ali para cuidar dele, né? Ele gostava do carinho que dá. E mais ou menos pro primeiro capítulo, acho que no primeiro, é, uma dona fez o carinho nele e ele teve que Gostou. chorar. Ele gostou tanto que se acostumou e chorou e fingiu. Acho que não, ele chorou e mais alto ainda. E a dona foi lá e fez carinho dele de novo. Uhum. Alice? Com certeza essa noite foi muito cansativa para os donos, porque a confusão do choro dele é por causa de que ele queria dormir com os donos. É, né? Todo cachorro, quando é filhotinho, eles não querem ficar sozinhos, né? Maria Fernanda? Parecem bebês, né, tia? É, eles querem colo, né? Davi, você sabe apertar aí para levantar a mão para falar? Tem as opções aí da mãozinha assim, ó. Quando você quiser falar, você aperta na mãozinha. Tá bom? Aí liga o microfone e fala, tá bom? Certo. Quem mais quer falar? Eu já falei. Heloísa? Quer falar? Então, aí no capítulo 2, né? Ele vai encontrar um novo companheiro. Quem é esse companheiro que ele achou lá? Ele apareceu depois ou ele já estava lá? Ele já tava lá, porque ele é mais conhecido no Cachorrinho de Samba. Já estava lá, né? Já morava lá, né? Aí ele era muito ingrato. É, né? A Letícia quer falar? Ele conheceu, né, o outro cachorro, que ele já morava lá, mas ele conheceu depois. E conheceu depois, né? Ele viu que esse cachorro vivia fugindo, né? Vivia indo para a rua, não é isso? Pode falar, Maria Fernanda. Ele vivia fugindo e ele não era simpático com o samba. Ele literalmente ignorava o samba. É, ele é meio. Pensava mais nele, né? Davi quer falar? Ele pensava em si mesmo, mas tinha um tempo que eles eram amigos. Eles eram amigos. Eles eram amigos, mesmo que eles eram diferentes, né? É. Eles eram bastante diferentes, na verdade. O samba era mais calmo, mais tranquilo, né? Era mais obediente. E o uísque era um pouco mais rebelde, mas mesmo assim eles eram amigos, né? Fala, Maitê. No começo eles não eram muito amigos, mas com o passar do tempo, foi indo, aí eles criaram uma amizade. Uhum. No começo ele era mais assim, né? Ó, mais snob, né? Não dava muita atenção. Mas aí depois ele começou a conhecer o cachorrinho samba, e aí o cachorrinho samba ficou contente de ter alguém, né? Perto dele, que ele também era filhotinho, né? E aí ele gostava muito da vovó, né? Ele gostava dela, ele gostava de dormir no colo dela, ele achava que era o melhor colo do mundo. É. Davi quer falar? E é muito pequenininho esse capítulo, só tem um e dois. São pequenos, né? O que ele mais gostava era o do colinho da avó. Gostava, né? Porque ela era bem carinhosa com ele, né? Ela dava muito carinho, pegava ele no colo, dava muito carinho. E eles já se conhecia eles pelo cheiro, né? O cachorro tem um faro muito melhor do que o nosso, né? Muito mais apurado. Ele sente o cheiro muito mais fácil do que a gente. De longe, ele sente o cheiro quando a gente está chegando em casa. Ele já sabe que a gente está chegando, porque o cheiro dele, o nariz dele, o faro, é muito mais forte do que o nosso. Então, ele sentia cheiro de todos os donos. Vocês lembram qual o cheiro que ele sentia lá? Maitê? Eu lembro de dois cheiros Hum. que eu sentia. O cheiro que eu não gosto muito, né? Uhum. Que é o cheiro de cigarro. Cigarro, que era do papai, né? Do dono. E o cheiro de cozinha, do patrão. Qual os personagens falar nisso, né? O nome dos personagens. Do personagem. Pedro. É Damares o nome da cozinheira? Deixa eu ver aqui.
que a mulher que fazia mais, que cuidava da cozinha, né? Ele sentia o cheiro de Vovó? comida, a vovó sentia o cheiro de perfume, se não me engano, Não, tinha cheiro de colônia, água. cheiro de água de colônia, né? É. Quem mais? E o Era- Pedro? Acho que era Dona Maria. Também de cigarro. Só que gosto de tudo. Eu sei. É um cheiro de cigarro, só que cigarro é diferente. É. Mas o Pedro ainda é uma criança, era uma criança ainda. Não, é um adolescente. Hum. E lá, gente, estava fazendo bastante frio também, na época de frio, igual agora, né? Eles ficavam perto da lareira, No capítulo 5 tá chovendo aqui. né? Ficavam perto da lareira, ficavam juntinhos. Onde é que o No cachorrinho capítulo samba 5, gostava de sentar? É verdade. Onde é que o cachorrinho samba gostava de sentar? Ele gostava de sentar na cabeça do Whisky. Em cima da cabeça, né? Do uísque. Vocês lembram disso? Só que o Whisky não gostava muito. Ele gostava de sentar em cima da cabeça dele. Só que o E Whisky eles ficavam conversando. Como é que era a conversa deles? Ui, 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 ui. Rim, 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 rom, 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 né? Ui. E aí, gente, o que o uísque aprontava, gente? A gente viu mais a história aqui no começo das histórias, a gente vai ver mais pra frente mais o samba, mas no começo a gente viu mais o uísque, né? Todos os dias. Fugia, né? Como é que ele fugia? É, Ele ficava no portão. todo portão. Aí ele mentia que estava interessado nas plantas. Aí, quando o Samba fingiu que não estava vendo ele, o Whisky saltou Pulou, né? Pucutum. e virou um cavalo. Maria Fernanda. O Samba, ele estava tentando descobrir como é que o Whisky conseguia fugir. Aí ele ficou lá olhando. Vai dar Aí uma quando de isso, espião, né? sim. Só que aí no dia seguinte, aí o Pedro prendeu ele. Foi, colocou ele na coleira. Como é que ele ficou? Ele ficou conversando com o cachorrinho Samba. Ficou triste, né? Ficou chorando, ficou bravo. Como é que podem fazer isso comigo? Como eles são malvados comigo, não deixam eu dar uma voltinha. Que Mas aí no coisa, final das contas, os donos dele deixaram. Ficaram né? com pena dele. Soltaram, né? Mas por que, gente, que eles não queriam que o cachorro fosse pra lá rua? que tá falando, ele foge. É, o Pedro, Por causa da carrocinha. né? Não é porque eles eram malvados, né? É porque eles queriam que o Ele tinha uísque ficasse em medo, porque casa. o Pedro ele tinha medo que o Whisky fosse atropelado ou que a carrocinha pegasse ele. Sim, e foi que quase aconteceu, né? Quase que a carrocinha pegou ele. E o que aconteceu com o uísque também? Ele brigou com o cachorrinho policial. Ele teve uma briga, né, com o cachorro pegou ele pela barriga, e aí ele ficou muito mal, só que ele não deixava ninguém mexer nele, né? Quem quer falar essa parte? Levanta a mão aí. Fala, Maria Fernanda. E nessa parte que o Whisky não deixava ninguém chegar perto dele, aí depois ele ficou reclamando. O Samba, ele tava lá do lado dele e ele começou a reclamar. Ah, como eles são malvados, não querem nem Pois saber é. de mim, me deixando aqui sozinho. Não, mas aí o Samba ficou irritado nessa hora. Aí ele falou, Pois é, você não deixou eles te ajudarem, o que é que você queria? pois é. Aí depois ficou reclamando, né? Porque o animal é assim, quando ele tá com dor, se ele tá com muita dor, ele não deixa ninguém chegar perto. Principalmente o cachorro. Perigoso ele morder, porque ele tá com dor, né? Mas ao mesmo tempo ele queria ser cuidado, mas não sabia se expressar direito também, né? Fala, Alice. A questão do capítulo, gente, parece que o capítulo vai ser triste, que ele diz adeus, companheiro. É, quando aí, no último que a gente leu, né, do 6, é que ele foge, ele foi pro hospital, os donos levaram, né? Ele lá, ficou lá, voltou curado, e aí o que que ele fez? Fugiu de novo, né? Eles falaram que não tinha o que fazer. O que que eles resolveram fazer, então, com o uísque? Levar ele para um campo, uma Pra roça, levou ele pra Fazenda. roça. Mandou para fazenda, né, para o interior, que é um Pelo lugar. menos ele vai poder dar suas voltinhas. É, lá pelo menos é grande, né?
que vocês acham? Vocês acharam que a carrocinha ia pegar ele ali naquela hora? Não. 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 Ó, eu achei que podia até a carrocinha pegar ele. Pô, quase Viu? pegou, num tris. Foi quase, né? Mas aí ele foi embora. Então, acho que a gente não vai ver o Whisky aí nos próximos capítulos. Agora a gente vai ver alguma coisa que vai acontecer com o Samba, né? A aventura do Samba agora. Será que eles vão se reencontrar? O que vocês acham? Que eles vão se reencontrar na história ou não? Ah, eu acho que vão, porque tem um cachorrinho Samba na fazenda, então acho que eles vão. É mesmo, tem outro livro, né? A Alice já tá pensando no outro livro. Dá um joinha aí quem acha que eles vão se encontrar de novo. Mas no, Maria no Fernanda, capítulo do livro da a fazenda. Heloísa também acha, né? A Letícia, todo mundo acha. Vamos ver então se eles vão se encontrar de novo ou não, né? Com certeza eu vou te encontrar no livro da fazenda, porque ele foi pra uma fazenda. Mas nesse livro aqui, você acha que eles vão se encontrar ainda? Ah, eu acho que vai se encontrar no final. O que vocês acharam dessa família? Era uma família acolhedora, uma família malvada, era uma família que cuidava deles ou não? Não, não vai ver spoiler. Ele vai aparecer sim. Não pode olhar spoiler. Agora a pergunta que eu fiz, o que vocês acharam da família? Ah, eu achei legal ela. Boazinha, meio má. Eu achei ela O patrão é muito jangado. Oi? adora pra mim. Acolhedora, né? Eu também achei. Eles levaram ao veterinário, não deixaram ele ficar lá morrendo de dor, né? Foi bem cuidado, foi internado. Então, a família que cuidou bem O do patrão Whisky, parece, mesmo ele sendo chatinho, né? o patrão parece meio bravo, assim. O dono da sério. casa é mais sério, né? Mas mesmo assim, ele levou o cachorro para cuidar. Então, a família acolhedora, né? Também acha, Maria Fernanda? O que vocês acharam do Samba? Achei ele incrível. Você gostou dele, Alice? Eu amei, ele é o melhor personagem. Verdade, eu também. Ele é um cachorro obediente, né? Não é um cachorro bagunceiro. Ele parece a Moana. Ele é de uma espécie bagunceira, mas ele não bagunça. Essa raça, Fox, eu tinha um cachorro quando era criança. Depois, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês verem a raça. Ele não parece um fox. Se chama Fox Paulistinha. É o cachorro dessa raça aqui. cachorro- Eu tinha ele quando era criança. Ele é paulista. O É. Samba, ele tá na minha lista de personagens favoritos, em primeiro lugar. Eu vou colocar aqui a imagem dele para vocês verem. Eu tinha um cachorro desse e o meu cachorro era muito bravo. Ele era muito bravo. Ele queria morder os pés das pessoas quando passava na rua. Você não conseguia brincar com ele? Com a gente ele não era bravo, mas ele era bravo com as pessoas na rua. Até com a sua... E o meu irmão ficava provocando ele para fazer rangendo os dentes, sabe? Ele ficava provocando ele. Acho que é por isso que ele ficou mais bravo, porque o meu Qual dos irmão irmãos? ficava provocando. E- O Marcos. É não gostava. igual o Henrique fica provocando aqui os cachorros. Ah, não, não tem nem comparação. Ele ficava perturbando ele para. Esse? Aqui, ó. Vou mostrar aqui a imagem do que é bem parecido com o meu cachorro que eu tinha. Parece a Moana. Porque ele demora um pouquinho para aparecer. Parece a Moana. Aqui, deixa eu ver um que é bem parecido com o meu, esse aqui. Nossa, que saudade dele. Meu cachorro viveu acho que uns 15 anos. Nossa. Fez parte da minha infância. Eu cresci com ele. Esse cachorro aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um mini. Hum, Ele chegou filhote ou de adulto? Não, ele chegou filhote. Eu vou tentar transmitir a tela. Deixa eu fechar aqui, porque o meu computador é meio lerdinho, viu, gente? Meu leite. O celular não, mas o computador. Vou mostrar aqui a imagem. Tem duas imagens para eu mostrar para vocês. Uma é da autora e a outra é do cachorro. Cadê? Eu tenho uma prima chamada Letícia, ela não gosta dos meus cachorros. Gente, ela tem medo. Ela tem medo, na verdade, né? Gente, e uma pergunta, será que nesse livro vai aparecer um gato? Será que vai aparecer um gato? Vocês estão vendo aí a imagem? Vocês estão vendo a imagem? Não? Vai aparecer ainda, peraí. Demora um pouco. Aqui tá querendo travar. O celular da mamãe trava. Se aparecer, vocês me falam, quando aparecer.
Eu quero ver. Não Vou tô... colocar para transmitir de novo. Acho que agora vai, hein? Nada? Vamos dar um tempo que ele aparece. Ele não quer aparecer. Acho que ele vai. Alice, Vamos, meu filho. aperta aqui. Alice? Não, é aqui, ó. Tá Ele tá aparecendo travado. aquela Vamos ver, daqui a pouco ele mensagem. aparece. Enquanto ele aparece aqui a imagem, eu queria saber que eu esqueci de perguntar. Ah, apareceu. Apareceu? Ai, é muito bonito. Ele parece um Ele Maui. tem umas manchas pretas aqui, né? E a carinha marronzinha. Ele não parece um Maui? Um Nosso pouco, cachorro? um pouco. Nosso Beagle? Aí eu ia perguntar para Beagle. vocês por que que ele se chama samba? Porque ele Ele pulava e dança dançava. muito, porque ele dança muito. Pulava, né? O cachorro muito bagunceiro. Acordado na véspera de carnaval. É um cachorro bem elétrico, né? Com muita energia, né? Dança muito. Na véspera de Isso mesmo. carnaval. E ele foi encontrado na véspera de carnaval. Faz muito sentido. O nome do cachorro era É. Samba? E nessa época aqui, o samba, né? O carnaval estava muito na moda. Nessa época que ela escreveu esse livro também. Por isso que também colocaram, né? Essa aqui é a autora, estão vendo? Ah, Né? parece uma atora. É mais antiga, né? A foto preta e branca, porque ela é da época de 1940, né? Então, essa é a Antigamente era Maria tudo José. preto e branco. Parece uma cantora. É. Então, vamos lá. Vamos continuar a apostila para a gente continuar nossa aula. E a outra pergunta que eu queria fazer é se vocês têm bichinho de estimação. Eu A tenho. maioria tem, né? Alguém que não tem? É mais fácil perguntar, né? Heloísa, tem? Não, não tem? Ah, mas é bom ter, né, um bichinho. Quem sabe um dia. Quais são os bichinhos Você de já vocês? teve? Eu tenho 3 gatos e 3 Não. cachorros. Aqui eu tenho uma que não sai do meu colo. Onde eu tô, ela está. Ó. Tem a Minnie lá. Essa é a gatinha Tiki, que ela está no meu livro que eu escrevi, ela está na minha história. Temos o Plague, que é o gato mais calmo. Nós temos 3 gatos e 3 cachorros. E temos o... Quais são os animaizinhos de vocês? E eu tenho o Bari, que ele manda. Ele acha que manda. Aqui é a Tiki. Onde eu vou, ela vai atrás. É pior que cachorro. Onde eu Quais estou, ela são está os- atrás. Não sei. Quem tem animalzinho? Quais são os animaizinhos de vocês? Vocês têm quais animais? Falam aí, levanta a mão para falar. Pode falar. Maria Fernanda, Letícia. Eu tenho gato preto. Tem um gato preto? Eu também tenho um gato preto. É o Plague, o gato mais calmo. E ele tem uns dentinhos. Ele precisa de dentista. Davi, Eu tenho um cachorro e um monte de galinha. tem um monte de galinha? Olha Nossa, só, que tem um legal. galinheiro. Sim. Um galinheiro. É. Maria Fernanda saiu, o que aconteceu? Conectou aí? Ver se ela volta, Agora né? eu. Heloísa já falou, não tem? Quem mais? São vocês só, né? Mais quem? Eu tenho um cachorro e 2 gatos, talvez. Porque se eu tô pra adoção, né? A minha gatinha, ela já tem gato, só que o dono dela não veio buscar ela. E se ela não buscar, eu e minha mãe vai ficar com ela. Então, por enquanto, eu tenho 2 gatos e um cachorro. Você também vai vender a sua gata que criou os A gente tem que gatos? cuidar dos animais, né? Se não consegue cuidar, se não puder, a gente tem que doar, né? Para alguém que cuide, que vá tratar ele bem, né? Eu tinha uma gata chamada Marie e ela fugiu. E ela que fez o Bari. Ela sumiu, né? Ela também fez o Justinho. Ele era muito bonito. Davi quer falar? Fala, Davi. Eu já falei, tia. Vou abaixar a mão. Ah, falou? Ah, tá, que você tá com a mão levantada, eu sei que você queria falar de novo. Maria Fernanda quer falar? Ela tem um gato preto. Eu também tenho um gato preto. Que é o mesmo da Letícia, né?
Tá certo, muito bem. Eu amo gato e amo cachorro, gente. A Se história de gato conseguir e cachorro. mostrar o gato, aí vocês mostram. Tira É, uma foto do então, é esse o desafio, né? O primeiro desafio que eu fiz era para vocês gravarem lendo o livro. Quem não gravou, grava e manda lá no grupo, que eu quero ver, tá bom? O segundo desafio agora dessa semana é tirar foto com o seu bichinho de estimação, tá bom? Aí vocês mandam lá no Isso grupo, vai ser difícil. tá bom? Eu vou tirar foto com o Letícia, quer falar? e com os seus gatinhos, né? Ô, tia, o meu gato vive fugindo. É, gato é difícil mesmo, né? O Tem mesmo que castrar. Se não mesmo- castrar, eles fogem mesmo. Vamos fazer um vídeo? Pode fazer. Oi, Davi, não entendi o que você falou. Mesmo do Rock, meu cachorro se chama Rock. Rock? Ah, legal. Eu Depois você manda dei ele foto. no negócio. Eu dei ele em homenagem ao da Patrulha Canina. Sim, a minha, É? também a minha irmã tem um husky chamado Sky, chamada Sky. Ah, Ela tem um olho de cada cor. é isso aí. Então, já vamos aqui para as perguntas, né? Senão a gente vai demorar muito. Vamos lá. Ela é muito bonita. Aqui, gente, o que eu falo aqui na 1 e na 2 e na 3? Primeiro, os erros que alguns personagens fizeram que vocês evitariam, que vocês não E gostaram. mais um E animal. depois, as virtudes que vocês imitariam, tá E bom? mais um animal aqui. Aí vai um de cada vez falar. Mais um animal aqui que eu lembrei. Hum. É do namorado da minha irmã, que ele tem um pastor alemão. Ah, sim. E foi o pastor alemão que pegou o uísque, né? Mordeu o uísque, né? O cão policial, né? O nome dela é Jason. Uhum. Vamos lá. Quem quer falar primeiro aí quais são os erros dos personagens que vocês não gostaram? O Whisky ser muito ingrato. É muito Certo. ingrato. Maria Fernanda. Eu evitaria uma. Eu evitaria o erro do uísque e acho que eu também evitaria o erro do policial de não deixar o cachorro morder, né? É, foi morder, né? Ficaram brigando, né? Muito bem. Policial, tô nem aí. Letícia? O erro do uísque de também, né, não ser tão rabugento. Uhum. É. O uísque é o mais bagunceiro, né? A Heloísa quer falar? Eu achei que o Pedro não precisava de ser tão malvado com o uísque. Também, né? O Pedro, ele também era bem rígido, né? Não tinha muita compaixão ali com o Mas cachorro, ele né? era um adolescente. É, mesmo assim. Davi? O mesmo da Mabel. O Whisky, ele é desobediente, mal educado, fujão, teimoso, ignorante. Mas isso não foi legal, mas também o Pedro também podia ter um pouquinho mais de tolerância, né? Com ele, né? Mesmo assim. Fala, senhorita Maitê. Eu evitaria o erro do Whisky, daquele cachorro que quis arrumar briga. Uhum. E o erro daqueles caras lá. Eu entendo que tem muitas coisas Que tem cheiro de cigarro. Não, o que tem cheiro de cigarro e o Pedro e aqueles caras. Eu entendo que é um negócio de raiva e tal, mas Ah, o da carrocinha, né? o do carro Você não sim. gostou que eles matavam os cachorros, né? Não. Com certeza. A gente também não gostava, não. A gente morria de medo de um carrocinha pegar meu cachorro nessa época aí também. Aí você. Nossa, eu morria de medo. A gente morria de medo quando passava a carrocinha. Todo mundo escondia os cachorros dentro de casa. E a Maitê falou também um negócio interessante, né? Que é do pessoal que fumava, né? O cachorro já sentiu o cheiro de cigarro, né? Que fumar não é legal. Mas Realmente, é uma coisa que faz mal para a saúde, né? Mas é o cheiro que tinha o dono, né? Que o dono fumava, né? ele não devia cheirar o cheiro de cigarro, não pode entrar um cigarro nele. É, mas os cachorros sentem o cheiro muito de longe, né? Não é fazer mal para ele, mas ele já sentiu o cheiro. Qualquer coisa ele já sente uma cheiro. vizinha que fuma cigarro. Tem cachorro que são farejadores, né? Que eles sentem o cheiro de longe. Ajudam a procurar as coisas para o cão policial mesmo, né? O pastor alemão é um cão policial, porque eles ajudam os soldados a procurar drogas. Então, eles trabalham junto com os guardas, né? Com os policiais.
E o que vocês imitariam, gente? Virtudes agora. Virtudes. Eu seria igual a Cachorrinho Samba. Muito legal. O que o Cachorrinho Samba fez? Ele falou a verdade. Mesmo ele sendo pequenininho, ele estava com mais entendimento que o Eu sei, uísque, eu sei, né? eu sei, eu sei, eu sei. Fala, Maite. A do Cachorrinho Samba, mesmo quando o uísque estava triste, ele tentou animá-lo. Sim, também, conversando. né? Quando o uísque estava lá bravo, machucado, mesmo assim, ele ficou lá pertinho dele o tempo inteiro, né? Ele foi um bom amigo, né? Maria Fernanda? Eu faria muitas coisas igual ao samba, que até agora ele só fez coisa boa. Lá, Uhum. eu ajudaria quem estivesse ferido, vamos dizer assim, encorajar. E Uhum. todas as virtudes do samba. E também eu seria bondosa com os animaizinhos, que nem lá os donos dele. Uhum. Muito bem. Letícia? Eu seria que nem o samba, bondoso, ajudando o uísque, né? Quando ele tava precisando. Uhum. Acho que todo O mundo fala do samba, ele não ficou com raiva, assim, né? Mesmo quando o Verdade. uísque, ele era mal educado, grosseiro, queria até matar os passarinhos lá, né? O samba teve verdade. paciência com ele, tentou conversar, né? Mesmo assim, ele foi bem educado e foi bem tolerante, né? A Com o mãe samba. disse um negócio aqui, das virtudes, todo mundo fala o Cachorrinho Samba. É verdade, mas ele foi o mais virtuoso. A vovozinha também, né? Era boazinha, não deixava o samba ficar sozinho com medo, dava Igual a carinho. mulher que não gosta do uísque ficar preso. A outra que fazia comida dava bife para ele comer, né? Era boazinha também. Tem uma, Pronto, eu Tinha tinha uma- saído sem querer aqui. tem uma coisa que perguntou. Então, Hum. uma virtude foi das meninas que queriam que o uísque, eles tinham dó dele. Aí ele pediu pra soltar o cachorrinho. Não, pra soltar o uísque e o Pedro soltou. Ah, tá, sim. As mulheres que moravam lá, né? A O avó e Pedro a não outra. queria soltar o uísque. Uhum. Então, eles também foram bondosos. Não foi só o samba, né? Muito bem. Vamos lá para a próxima questão aqui. Qual é a parte que vocês mais gostaram da leitura, que mais te marcou? Fala. A parte que o cachorrinho Samba falou a verdade na cara do uísque. Não teve medo de falar a verdade, né? Muito bem. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Vai pegando a citação aí, que depois a gente vai falar da citação. Fala, Maite. Eu gostei daquela parte que o cachorrinho Samba espionou o uísque. Ele foi muito esperto. Foi espião, né? Foi muito espião. Foi esperto em espionar como é que o uísque fugia, né? Uhum. E Entendeu? vocês aí, meninas? Meninos e meninas. Fala, Davi. Aqui, ó, esse que ele disse aqui, ó. Peraí, depois você fala, agora deixa ele falar. Vai. Eu gostei mais da parte do samba, que ele ficava no colo da vovó. Uhum. Legal, né? Fofinho, né? Heloísa, Eu também gostei dessa parte. da vovó. Uhum. A vovó era carinhosa, né? Quem mais quer falar? Aqui, ó, na parte que ele disse. Peraí, segura a citação aí para a pergunta da citação. É a minha Calma, favorita. calma. Quem mais quer falar aí? Ah, Deixa eu ver. Ó, vou já ter que- falaram, né? Levantaram a mão, já falaram. Tá bom. Maria Fernanda e Letícia, querem falar? Eu gostei da parte que o samba ele foi lá espião, da parte que a vovó chegou. Também gostei mais ou menos da parte que o Whisky ele fugiu lá dos policiais. Também me marcou muito a parte que ele se machucou, a que o samba encorajou ele. Será que ele vai Na verdade, eu gostei de tudo até agora. Eu estava falando, lendo com as meninas, eu falei, e agora ele morreu. Elas ficaram assustadas. Não, não morreu, não.
só se machucou, né? É só vai ter Letícia, A Paula falou assim, Ô, tia, não é da parte que eu gostei, mas a parte que mais chamou a minha atenção foi a parte que eles se separaram, né? Que o Whisky teve que ir pra fazenda, né? e tudo que a gente faz tem consequência, né? Por ele não melhorar, né? Mesmo depois do que aconteceu, ele não mudar, não parar de fugir, não aprendeu, né? Com os erros. Então, ele aí teve que ir embora, né? Tudo que a gente faz tem consequência, tem que ter cuidado com os nossos atos, né? Muito bem. Eu também, sabe que parte que eu achei legal? Quando o Whisky volta e o Samba vai falar, olha aqui, vamos ver aqui os passarinhos, as plantas, vamos caçar rato, vou lá mostrar tudo que aconteceu de diferente lá na casa, o que modificou, foi lá mostrar tudo de novo para ele, né? Pena que o Whisky queria comer os passarinhos, né? Mas fazer o quê, né? Então vamos lá. O que eu faria de diferente no lugar de alguns personagens? Fala. seria diferente do Whisky. Faria diferente, né? Não fugiria, né? Eu não seria ingrata. Ingrato, ele foi muito ingrato, né? A gente tem que agradecer as coisas que a gente tem, Eu né? obedeceria Uhum. e eu não iria ignorar os meus humanos e fugir. Muito bem, foi muito ingrato mesmo, né? Maria Fernanda? Eu não seria que nem o Whisky, não seria ingrata. E eu também não faria que nem o Pedro também, não ter compaixão dos outros. Tem que ser um bom dono também, né? Não pode ficar maltratando os animais, né? Maitê? Eu não seria igual o Whisky, não seria igual o Pedro. Eu não seria igual o patrão. Não criaria problema fugindo, né? Não seria igual o patrão, não seria igual aquele cachorro do policial. Eu Uhum. não seria. Vocês Não acham que seria o... igual Mas a eu Rocinha. acho que o não cão seria igual. policial mordeu o Whisky porque o Whisky talvez tenha provocado ele, né? Vocês acham que ele não provocou do jeito que ele é bagunceiro? Eu acho que sim. E o policial? Vou deixar, pode ir. Ai, ai. E aí, quem mais quer falar? Letícia? Eu não seria ingrato que nem o Whisky. Muito bem. Heloísa? Eu também. Ingrato, né? Davi? A mesma coisa das duas. Certo. Então, o que mais pegou aí foi o senhor Whisky, né? A gente tá quase acabando, tá bom? O que eu aprendi, então, com essa meta de leitura? Acho que a gente já falou tudo praticamente, né? A gente não falou da A situação. gente vai falar, mas vai ser o último. A gente vai aprender principalmente a não ser ingrato, né? A agradecer quando as pessoas fazem as coisas boas pra gente, a ser obediente, né? Apesar que ele era um cachorro, mas a gente também pode aprender com esses erros, né? Alguém quer falar mais alguma coisa além disso? O cachorro é feliz, então isso porque ele era bravo. Né? Ele era bravo, nunca estava contente, né? Igual a Dona Aranha, que nunca está contente, né? A Dona Aranha virou um cachorro. Mesmo com as coisas que acontecem, ele não estava contente, né? Maria Fernanda? Além do caso dos donos, será que tinha algum outro motivo para o Whisky ser tão bravo desse jeito? Porque só o que os donos faziam, eu não tenho certeza que foi só por causa disso, não. Será que tinha mais alguma coisa? Ser que ele era, o gênio dele já era assim, e também pode ser que talvez eles tenham pego ele adulto. Talvez eles pegaram ele na rua e ele já era acostumado a ser um cachorro de rua, né? A gente não sabe, pode ser também, né? Minha teoria, né? Por que que o Whisky era assim, né? Mas as pessoas, tem pessoas que são, né? Também desobedientes, Deixa eu ver. são ingratas, infelizmente, né? Essa Porque eu não tiveram aprendi. boa educação. Talvez o Whisky não tenha tido educação de ter sido criado pequenininho, talvez tenham pego ele adulto, né? A gente não sabe. Davi? Eu sei. Olha, também aqui na nossa rua tem um Whisky em casa. Meu vizinho. O nome dele, ele é Faísca. Ele é ele Já. pula, ele pula o muro na casa, não sei se vocês estão ouvindo. Ele pula o muro da casa do meu vizinho
e é muito mal-humorado e já pegou o Rock uma vez. Nossa, perigoso, né? É. Muito perigoso, assim, cachorro bravo, né? Tem que ter cuidado com esses cachorros bravos aí. Então, vamos falar da citação para a gente terminar e depois o desenho, né? Aqui, A ó. citação é uma parte, assim, ó, uma parte que vocês leram, que vocês acharam muito legal, uma parte que está escrito no livro. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui do que eu gostei. Fala. Não se deve tratar mal a quem nos trata bem. Quem falou isso? Ah, o cachorrinho samba. Isso, muito Eu bem. tô Ele falou isso. procurando. Não podemos tratar mal quem nos trata bem, né? Não podemos ser ingratos. Davi, quer falar? Davi, você está falando? Eu não estou ouvindo. Agora sim. Quer ou não, tia? Esqueci de levantar a mão, de desligar a mão de novo. Ah, tá. Tem alguma citação que você achou interessante? Alguma frase do livro que você achou interessante? Não. Não? Depois, se você lembrar, eu já mandei essa apostila aqui no grupo, vocês podem imprimir e fazer, tá bom? Meninas, querem falar alguma citação? Heloísa? Pode Eu achei falar. muito bonita essa parte que o Samba fala com o Wish. Sim, né? Um bom ensinamento. Muito bem. Maria Fernanda? Letícia? Lembrar de alguma citação? Eu lembrei, Ama. Em Londres, Maitê, vai. Lê. em Londres, onde meu amigo também esteve, me disse que fazia um fio de massagem. Mas nem por isso sentia tanto assim. Mas todas as saía com capa. Ia com capa. Ele estava falando lá de Londres que os cachorros eram muito mais bem cuidados, né, do que aqui. Tem Usavam países que capa. adoram cachorro. Mas só que é só porque ele gostava de reclamar mesmo. Porque aqui também as pessoas, quando elas querem, elas sabem cuidar também, né? Eles escolheram que o Whisky era um reclamão, na verdade, né? Pode falar, Maria Fernanda. Quer falar, Maria Fernanda? Fala. Gostei lá da citação que o samba, ele falou assim, ele... Aqui, ó, tia. Quando iam voltando para casa, Samba no colo de Dona Maria foi pensando: como o uísque está selvagem. Imagine matando gatos. Nunca pensei que ele ficasse mal assim. Também o gênio dele nunca foi muito bom. Só tinha paciência comigo. Afinal, eu é que estou sempre contente. É verdade, o samba tá sempre contente, né? Mais amável, né? E o Davi quer falar? Olha, a frase que mais chamou a atenção foi quando o Samba adeus, companheiro, sua falta. Foi meio triste, né? É, Porque eles se mas é despediram, a né? única frase que me chamou mais atenção, né? Uhum. Mas foi interessante mesmo. A gente fica, nossa, que pena, né? Eles vão se separar, né? Vamos ver se eles vão se encontrar de novo, né? Quem mais quer falar? Maria Fernanda quer falar? Não. A Heloísa quer falar? Já quase terminando, tá, gente? Já deu o nosso horário aí, 1 hora de aula, tá bom? Pra vocês não ficarem muito cansados, né? Eu tô vendo que vocês estão ficando... Eu tava gostando. Ah, que bom. É porque vocês... Eu tô achando que vocês estão com sono já. Olha o livro que eu ganhei. Bonito, né? Essa é da Bibliotequinha Católica. Então, gente, o último foi o desenho. Alguém conseguiu fazer o desenho? Eu acho que não, né? Porque ficou... Talvez não tenha dado tempo, mas aí vocês podem mandar o desenho para mim lá no grupo, tá bom? Quero ver o desenho de vocês. Então, dessa parte aí, dessa meta, do capítulo 1 até o 6, faça um desenho do que vocês mais gostaram. E os personagens que tiveram, a gente falou também, né? Depois a gente pode colocar a listinha aqui dos personagens, o nome deles, né? Da que cozinhava, da vovó, o dono da casa, tinha o Pedro, o Samba, o Whisky. Vocês podem colocar aí o nome dos personagens que apareceram, o cão policial, o pessoal da carrocinha, né? Todos os personagens que vocês lembrarem, vocês podem escrever aqui, tá Tem a bom? Vera Aí aqui também, tem a Vera. a Vera também, isso, morava com eles, né? A Dona Maria.
Sim, então, essas que moravam aí, vocês podem colocar o nome delas, né? Que elas moravam todas, é uma família grande, né? Que moravam todos juntos ali. Tá bom? Maria Fernanda quer falar? Sim, eu acidentalmente li do capítulo 1 até o 7. Você leu até o 7, né? Era para ler até o 6, agora você já vai passar pro 7, aí você vai ler acho que até o 7, 8, 9, 10, 11, acho que é o 12 ou o 13, tá lá na meta. Eu Acho que também, até o 13. eu também já escrevi um livro, igual a mamãe. É o livro que a Alice escreveu. O Dia das Primas. Pois é, né, Alice? Isso aí, Uhum. todo mundo pode escrever um livro aí. Só é querer, né? Ter vontade de escrever. Eu Para escrever, tem Eu que ler também já bastante. livro. Também escreveu? Já. Muito bem. Quanto mais a gente lê, mais a gente pode escrever um livro cada vez melhor, né? Foi esse livro que a Isso Fala aí. escreveu. É, depois se vocês quiserem ver lá, vocês vão ver no site, tá bom? Vamos terminando então aqui para a gente descansar, né? Dormir, Sim, jantar, quem tá com fome, né? Não, Então, obrigada. jantar eu já jantei. Já jantou? Ah, muito bem. Agora só falta escovar o dente e dormir, então. A Maria Fernanda tá mostrando algum livro aí também. Quer falar, Maria Fernanda? Não? Então, vamos agradecer a Deus, né, por esse encontro. Espírito Santo, muito obrigada por ter dado tudo certo. E espero que vocês consigam ler a meta para a gente chegar aí na próxima segunda-feira, falar da próxima meta do livro, né? Não desistam de ler, é muito bom, é muito importante para todos nós, para a gente ficar esperto, inteligente, né? Tem uma na cabeça. E aprender muito melhor as coisas. Aproveitem as férias, mas não deixem de ler, tá bom? E fala para as mães, incentive as mães para lerem, para quarta-feira elas participarem também, né? Com as mães também, Ô, tá bom? mãe, a lição de casa quer tirar a foto com bichinho e quem não tem bichinho? Aí não tem problema, mas Pode pode tirar tirar, com o bichinho de pelúcia? pode ser. Eu também com um bichinho, sei lá, do primo, da prima, do vizinho que quiser tirar, né? Pode ser também, Tenha tá bom? uma noite abençoada. Buenas noches e adeus. Boa noite, obrigada pela participação. Até Fica com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.